Qual é, pessoal? Sou o Thiago Videira, sejam muito bem-vindos a mais um Colecast. Olha a vinheta! Você tá ligado que o Colecast é seu programa semanal que está sempre trazendo pessoas aqui da nossa região que faz e acontece nos municípios. E hoje eu vou conversar com ele, que é um líder religioso de uma igreja muito tradicional na cidade de Cordeiro, a igreja Ibanã, pastor Marcos Cavalheiro. Mas antes, um recadinho do Colecast. Você tá ligado que Teuzinho Lanche é a mais nova lanchonete do bairro Santo Antônio? Tá ligado, não tá? E agora o Teuzinho Lanche tem uma super novidade. Pastel, é isso aí, são diversos sabores e ainda tá continuando aqui para esse mês de agosto. Frete grátis se você tirar o print no Colecast, ok? Toda segunda-feira frete grátis, se liga no print. Claro que o frete é grátis se você faz parte das cidades da promoção, então dá uma olhadinha na descrição. Se fizer parte, é só chamar lá o Teuzinho Lanche. E também Raízes do Galo. Cara, Raízes do Galo, tive lá no domingo passado, peguei aquele almoço. O almoço de domingo do Raízes do Galo é sensacional. Se você quiser comer assim peixes diversos, Raízes do Galo. E agora com uma grande novidade, porções de contrafilé. Cara, tu vai amar. Raízes do Galo é o mais novo bar temático em Cantagalo. Lá conta celebridades cantagalenses que fizeram sucesso tanto no Brasil como no mundo. Raízes do Galo. E se liga no print. Dois parceiros firmes do Colecast. Muito obrigado aí pela parceria e graças a eles que o programa está chegando aí até você. E ele, já falei o nome dele, vamos conversar com ele. Pastor Marcos. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Thiago. Olha, prazer estar aqui com você. Poxa, eu estou muito feliz. E eu já tinha um tempão que eu estava querendo conversar com o senhor. O Xandão que fez lá a ponte. Um abraço aí, Xandão. Xandão é meu amigo de infância, cara. Xandão. Nós crescemos juntos lá no bairro Santo Antônio. Sim. Um abraço aí, galera de Santo Antônio. E nós estamos aqui na igreja Ibanã, em Cordeiro. Aqui é a sala pastoral que fala? Sim, a sala pastoral. A sala pastoral. Pastor, fala pra mim, quanto tempo o senhor já tem no ministério? Sim, Thiago, primeiro um abraço a todos que estão assistindo, é um prazer estar aqui com você, né? Com as pessoas que acompanham você, é um prazer conhecer você mais próximo, né? E é isso. Thiago, eu estou aqui pastoreando a Ibanã, eu, minha esposa, minha família, né? Estamos aqui pastoreando há 25 anos. Né? Somos 25 anos. A Ibanã é uma igreja que fez agora 30 anos de existência aqui na cidade de Cordeiro, né? E há 25 anos nós somos pastores aqui. O senhor se formou pastor já nessa denominação? Sim. O senhor sempre foi dessa igreja? Não, na verdade, na minha infância, eu fui criado na igreja Assembleia de Deus, né? Uhum. A minha família é de Macuco, né? Na época Macuco pertencia a Cordeiro, era o distrito de Cordeiro, então quando eu vim para Cordeiro, Macuco ainda pertencia a Cordeiro, né? Então, mas eu fui criado lá no distrito e pertencia à igreja Assembleia de Deus, né? E aos meus 18 anos eu vim para a igreja Batista Nacional. 18 anos? Com 18 anos. Novinho ainda. Com 18 anos eu vim para a igreja Batista Nacional, não essa aqui que nós estamos hoje, né? Eu vim para a igreja Batista Nacional ali no Jardim de Alá, certo? Onde hoje o pastor Joel é o pastor lá da igreja. Então, cheguei ali ainda bem jovem, né? Na época eu era músico, tocava instrumento e comecei lá na igreja. O senhor qual instrumento? Na época era guitarra, né? Olha aí, na época era guitarra, eu era guitarrista, né? Hoje eu não toco mais nada, não. Nada, não? Hoje não. Mas na época eu tocava, né? E aí eu cheguei na igreja, então precisava de música e foi assim a minha história lá, na Igreja Batista Nacional. Né, no Jardim de Alá. Ali, depois eu vim a conhecer a minha esposa, casei, né, sendo membro lá. Qual o nome da sua esposa? Nilce. Nilce Pinheiro. Nilce, um abraço aí do Colecast, hein? Um abraço, um beijo. E conheci minha esposa lá, casamos, né, e depois vim fazer o seminário, depois consagrado, depois fui enviado pela Igreja Batista Nacional do Jardim de Alá, fui enviado para ser pastor aqui, onde estou pastoreando até hoje,
Isso já faz aí há 25 anos. 25 anos, cara, de história. 25 anos de história. E o senhor falou a questão da música. A música é algo que atrai bastante jovens, né, para a igreja. A música é extremamente importante, né? Deus é um ser musical, né? Creio assim também. Deus você vê a trajetória do povo de Israel, você vai ver que tem festa e tem música. Moisés no seu livro, último livro, Deuteronômio, né? Que está na Bíblia, no seu último capítulo, ele faz uma canção. E a canção que ele faz, ele escreve a história e leva essa história para o povo cantar. Qual o objetivo da canção? O povo não esquece a letra, né? A canção envolve. Então, sim. Acho que Apocalipse até cita, né, canção de Moisés, não é isso? Sim, Cântico de Moisés. Cântico de Moisés, Salmos também falam, né? Cântico de Moisés também. Então, a coisa mais linda, né, que Deus deixou para nós é a música. Então, e a igreja, ela é muito musical. A igreja, ela é vibrante, né? Em todas as artes, né? Seja todo celeiro, né? A igreja, ela promove pessoas que cantam, que tocam, que dançam e por aí vai, né? E por aí vai. A igreja é um celeiro, digamos assim, também de artes, por que não? Onde permite os talentos. Mas a coisa interessante, Thiago, você falou da música. Então eu comecei a tocar na igreja muito cedo. Hoje eu já estou aí com mais de 50, né? Então, com meus lá para 9, 10 anos de idade, eu já tocava na igreja. Só que eu comecei na bateria. E uma coisa que eu sempre falo... Bateria? Eu comecei... Cara, eu acho que quase parece impossível, rapaz, né? Toda garotada gosta que começa na bateria, não tem jeito, né? Acho que é o inimigo, barulho, né, que chama atenção. eu sou inimigo do ritmo, cara, eu não consigo, não. Mas a coisa interessante é que naquela época, Thiago... Sou muito ruim. Tínhamos muita dificuldade as igrejas tinham muita dificuldade para ter instrumentos de qualidade. Era muito caro, né? Instrumento era muito caro. E é mesmo, né? Hoje ainda é caro, mas é mais acessível. Você consegue, se divide, você, né? As igrejas hoje têm muito... Nem crediário tinha, assim, né? Não. Então eu me lembro que a gente não tinha a bateria, né? Essa bateria que tem hoje, né? Então eu montei a bateria na igreja, eu e meu pai, né? Nós pegamos nós tínhamos lá, nós chamávamos de caixa, né? Tinha o que chamava de bumbo, né? Os pratos, então a gente foi montando os tripés, fazíamos de madeira, soldar, uma coisa bem ridícula, né? Mas montamos aquilo e funcionava, e botamos para funcionar. E seu pai também bate? Não, meu pai nunca bateu, mas apoiava, né? Aí só te ajudava. Aí eu dava a ideia, ele ia na minha ideia, né? Que legal. Então a gente montou o instrumento, eu comecei fazendo assim, montando o instrumento. Aí depois a gente começou aí depois eu parti para o violão, tal. Mas uma coisa que eu falo hoje, que é interessante, porque nós estamos falando de música e como o desenvolvimento da música dentro de um pensamento cristão, né? Sim. Quando eu comecei a tocar, alguns ritmos era proibido tocar na igreja. Né? Eu me lembro muito bem disso. Porque fala que é mundano. Alguns ritmos eram considerados mundanos, satânicos, né? Eu ia te perguntar sobre isso. Sim. Então a gente basicamente tocava 2 ritmos, basicamente. O principal era a marcha e a valsa. Bolero, naquela época, o bolero estava, né, em evidência no Brasil, o bossa nova, bolero. Isso era pecado, porque era visto como bebida, como orgia. Então as pessoas assimilavam, né, a musicalidade, o ritmo, né, a um tipo de estilo de vida. Como né? se aquele ritmo não fosse sacro, né? Exatamente. E graças a Deus que isso mudou. Né? Graças a Deus que isso mudou. E eu me lembro que na minha época, eu e outro irmão lá da igreja, a gente começou devagarzinho, né? Colocar outros ritmos também, e o povo foi entendendo, foi aceitando, e isso foi crescendo no Brasil, quando começou também a entrar outros ritmos, né? Aí começou a entrar a bossa nova, o bolero, né? Muitas canções já começou a tocar o bolero, hoje não toca muito mais bolero, né? Mas começou a ter esse tipo, outros ritmos. É um ritmozinho bom, né? O bolero é bom. No Brasil, qual o problema do samba? Qual o problema do rock? Não tem problema. Entendeu? Você pode não gostar do estilo, porque aí é estilo, é direito de você não gostar.
Agora, você dizer que aquilo é satânico, aquilo não é de Deus, não, é coisa da cabeça da pessoa, isso não é bíblico, não existe isso. Eu vejo assim, eu tô falando assim, um gosto meu, tá? Eu gosto de samba, gosto de pagode, mas a Bíblia fala, né, tudo que for de boa fama, né, que ocupe nossas mentes. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado só com a questão da letra. Por exemplo, e também eu vejo assim, eu curto um ritmo de pagode, como eu falei com o senhor. Sim. Já o pagode gospel, eu já não curto, eu não gosto de escutar, eu gosto de escutar mais assim, o inário, certo. Entendeu? O hino, né? A gente, na minha igreja, fala inário. Inário. Você também é inário? A gente não usa muito mais o... Não usa, não. Aqui, era a harpa cristã. Era a harpa e o cantor cristão. Né? Eu gosto muito dessa área. O Batista usa muito o cantor cristão. Agora, tem uns, por exemplo, tem alguns cantores gospels que eu curto demais. Eu gosto do Jeff Pilar, eu gosto do Leonardo Gonçalves, que já é mais quase um rock, né? Sim. É mais agitado. Fernandinho é pra rock, né? O Thales rock. Não é rock, mas é uma música mais agitada. A questão do ritmo que o senhor está falando, existem muitas igrejas que nós temos dificuldade até de ter baterias. Ainda existe. Pouca, mas ainda existem. Né? Porque o problema não é a bateria em si, né? É o jeito que toca, né? Talvez, assim, tem lugares que a bateria, você concorda que você mexeu com música? Às vezes a bateria, ela toma, assim, como é que eu vou te falar? Ela chama a atenção que você já nem consegue escutar nem a letra do hino, a guitarra some, o baixo some, só fica ela pá. A fama dos bateristas. Não é? Eu acho que tem que ter baterista sofre. Tem que ter, coitado, tem que ter ali uma dosagem. Mas aí, Thiago, o problema em si, claro, né? O problema em si não é nem o baterista em si, claro. Que nem todo mundo que toca, nós estamos falando de igreja, certo? Então nós vamos estou me referindo a músicos dentro da igreja. Nem todo músico que toca na igreja e nem toda igreja tem condições de ter bons músicos, ou de preparar, ou de pagar um curso para bom músico. Nem todo músico consegue ter isso. Só que a igreja, ela aproveita, ela usa os membros dela. Então, às vezes, tem uma pessoa que tem o talento, mas nunca estudou. Mas ele vai ter esse espaço na igreja. Vai ter esse espaço. Não só todas as igrejas que dá esse espaço, lógico, né? Porque chega um momento da igreja que ela já tem bons músicos, ela tem bastante... Então uma pessoa para ser um músico dessa igreja, ela precisa estudar e se preparar, né? Mas nem toda igreja tem quantidade de música. Então ela usa o que ela tem e amém por isso, e ela vai preparando. Aí acontece que às vezes esse músico, por não ter uma instrução, uma educação musical, tá? Uma educação musical, ele acaba extrapolando. E é lógico também que a bateria é um instrumento mais barulhento, né? Mas aí existe também os aquários. Você precisa também dar recurso para isso, sim, né? Você tem que comprar um aquário. Mas dá outra cara na música, né? Bateria é fantástica. Você tem que ter um sistema, né? Um sistema de som para equalizar e ter bons sons. Eu acho isso legal porque tem o negócio do primeiro amor, né? Quando sim, você batiza e você tá ali maravilhado com as coisas e é muito bom. E vai passando anos, vai passando as coisas. Se você não tiver também envolvido, de certo modo, com alguma coisa na igreja, você acaba esfriando, né, pastor? Você não tem uma coisa que você faça, uma coisa que você curta. Seja aquela vontade de ir na escola dominical, né? De fazer a lição que a igreja proporciona. Sim. A gente desagarra, porque, né, não é uma coisa que fica no nosso dia a dia. O músico, eu creio que a música ajuda muito a vida espiritual do músico em si. Sim. Eu costumo dizer aqui na igreja, isso é um termo que a gente usa só para a nível de compreensão, né? Sim. Eu falo que a igreja ela precisa ter duas asas, né? Quais são as duas asas que faz a igreja decolar, que faz a igreja expandir e faz as coisas fruírem, né? E vamos basear isso na Bíblia, né? Primeiro, Jesus fala do mandamento, ele resume os 10 mandamentos em 2 mandamentos, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Então, chegaram para Jesus e questionaram, Jesus, qual é o mandamento? Como é que faz? O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo é amar a ti como a ti mesmo. Então,
Como eu amo a Deus sobre todas as coisas e como eu amo o próximo, como mais do que a mim mesmo, como mandamento bíblico, né? Ou amar o próximo como a mim mesmo, como a Bíblia diz, se eu amo, eu preciso evangelizar, eu preciso pregar, eu preciso fazer o que a Bíblia fala, que é discipular. Então, o ide, né? Jesus falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ele disse, ide e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isso é ordem, isso é mandamento, tá? Então, isso é uma asa. Fazer discípulo é uma asa da igreja, né? Aqui na Ibanã, nós usamos essa asa de fazer discípulos, de cuidar, que são as células. Nós somos uma igreja em células. Então, é ali onde as pessoas têm esse envolvimento de apoio, de cuidado, onde as pessoas aprendem junto a palavra, estudam pequenos grupos, né, para estudar a Bíblia, para conversar sobre o que está sendo ministrado na igreja, um ajudando o outro. Isso é o discipulado. Isso é muito bacana, certo? Né? Isso é o discipulado, além de toda outra estrutura que tem para apoiar, né? Cada célula tem um líder que Sim, é capacitado para poder fazer isso. Legal. Isso é uma asa. A outra asa são os ministérios, né? Que a Bíblia fala dos ministérios. A Bíblia fala do ministério apostólico, Efésios 4 fala isso, né? Ministério apostólico, o ministério de ensino, que são dos mestres, pastores, evangelistas, né? E por aí vai. E a Bíblia fala dos dons, né, que Deus tem nos dado, dons e talentos. Então, além de dons espirituais, nós somos a igreja pentecostal, obviamente, nós cremos nos dons espirituais, mas existem os dons ministeriais também. Então, a igreja, ela tem uma série de ministérios, onde as pessoas se envolvem. A música é uma dessas, né? Porque estava dizendo, você citou sobre a importância das pessoas fazerem parte de um ministério na igreja, que isso ajuda as pessoas a estarem firmes, né? Nós citamos a música, mas a igreja tem a música, a igreja tem a parte de infantil, a igreja tem a parte de esporte, tem a parte de saúde, né, do social. Existem muitos ministérios onde as pessoas também abraçam, que é a outra asa. Então, a igreja das duas asas, ela serve nas casas, ela serve nas células, e ela serve também na igreja com os seus ministérios, com os dons e talentos que Deus tem dado para cada um. E cremos que todo mundo tem um dom. Então, não existe uma pessoa que não possa fazer algo. Deus deu pelo menos um dom, certo? Então, essa pessoa pode ser um excelente recepcionista, a pessoa pode ser alguém que vai cuidar na área médica. Pode ser zeloso com o templo, né? Alguém que cuida do templo, alguém que cuida da iluminação, alguém que cuida do som. Os seus dons. Que a Bíblia fala, né, pastor? Pode me corrigir se estiver errado, mas que o Espírito dá de acordo com o que convém, né? A gente não escolhe, o Espírito Santo dá aquele dom de acordo com o que convém. E os talentos você pode também aperfeiçoar, né? Estudar, se dedicar, isso é legal. Deus não costuma dar nada pronto, né? Deus nos dá condição, nos dá motivação para algo, mas nós precisamos crescer naquilo. Por isso que a Bíblia fala, crescer na graça e no conhecimento. As coisas de Deus não vêm pronto, né? O que vem pronto em nós é a salvação, Deus nos salvou. Mas a santificação não vem pronto, né? A santificação é um processo. Então, a vida cristã, ela sim, é um crescimento. E, falando dos dons, também é assim, né? Deus nos dá dons, nós precisamos aprimorar. Por isso, o estudo, por isso fazer curso, por isso aprender, para que possamos apresentar cada vez melhor para o Senhor, né? Isso é algo que é extremamente importante na vida da igreja. O senhor falou que a igreja é uma igreja pentecostal porque acredita nos dons do Espírito Santo. É uma igreja que fala continuista, né? Acredita que os dons não cessaram, ainda continuam. Sim, nós acreditamos. Para quem está nos assistindo e às vezes não consegue, assim, não sabe ainda essa diferença, o que é uma igreja pentecostal, porque agora tem um neopentecostal também, né? Sim. É outro movimento. O que é uma igreja pentecostal? Assim, sim, o que é uma igreja pentecostal? Né? Primeiro, o nome pentecostal, ela vem lá de Atos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, onde fala do dia do Pentecostes, Atos 2, 3, vai falando, 4, né? Vai falando do dia do Pentecoste. O que é o Pentecoste para nós, né?
Na verdade, Pentecostes é uma festa judaica que vem 50 dias após a Páscoa. E isso aconteceu. A nossa Páscoa é Jesus. Jesus é o Cordeiro Pascual. 50 dias após a Páscoa veio o Pentecostes, onde veio o derramar do Espírito Santo. Isso em Atos dos Apóstolos fala muito sobre esse derramar do Espírito Santo. E esse derramar do Espírito Santo ele vem acompanhado de dons. E o pentecostal ele acredita nos dons espirituais, acredita que esses dons ainda são para os nossos dias. Os não pentecostais acreditam em Jesus, acreditam no Espírito Santo, são irmãos, são salvos em Jesus, amamos eles, mas eles acreditam que os dons não continuam, se cessaram. Né? E isso também há controvérsia, até no meio deles, alguns concordam, outros não, uma coisa meio assim. Os pentecostais, eu acredito que continuam os dons. Um dos dons que nós cremos que é os dons da língua, né? A grossolária, nós cremos que há línguas, o falar em línguas, é para o nosso tempo e baseado no livro de Atos, né? Você vai ver que Atos dos Apóstolos, capítulo 19 e por aí diante, várias pessoas foram batizadas e também falaram em outras línguas. Então, nós cremos que os dons espirituais é para o nosso tempo. E um desses também é falar em línguas. A grosso modo, né, quem está nos assistindo aí, esse dom de línguas é o línguas estranhas que eles falam, né? Alguns falam línguas estranhas. Porque... É um linguajar, como é que eu vou te falar, informal, né? Sim, é porque essa língua chama-se língua estranha porque não é uma língua conhecida, um idioma que a gente conhece. Não é um idioma humano, digamos assim. Você não consegue interpretar dentro de uma base, né, de um linguajar humano. Né? E pastor, quando na igreja fala em dom de línguas, em línguas estranhas, como a igreja recebe a questão de se é uma língua que não é entendida? Tem um intérprete? Ou a pessoa mesmo que fala entende? Sim. Como funciona? Então, vamos entender isso. A línguas estranhas, vou usar esse termo estranho porque é mais comum as pessoas entenderem. É que né? não estamos tentando ser ofensivos, pelo amor de Deus. Exatamente. É o que a gente fala ali. É o linguajar do dia a dia. Né? Exatamente. Até no meu pentecostal o pessoal usa essa fala, né? Língua estranha. Não é ofensivo, não. A pessoa, quando Paulo fala sobre isso, né? Quando você fala em língua, você edifica a si próprio, a si mesmo. Então, se uma pessoa começar a falar em línguas, ela está edificando a si mesmo. Se eu começar a falar em língua aqui agora, eu vou edificar você, não vou edificar ninguém. Então, não é interessante eu falar em língua. Porque é sujeito a mim. Não é interessante eu começar um culto de adoração, e tem momentos de louvor, tem um momento da mensagem, e esse culto você só fala língua. Não vai ser um culto edificante para todo mundo. Então, não é isso que Paulo ensina. Eu entendo que no culto, em algum momento, isso pode acontecer, normal. Como pentecostal, nós aceitamos e amamos isso. Mas existe um ensinamento que você precisa fazer isso, e não é em todo tempo, nem toda hora, porque existe um momento que você precisa pregar e ensinar e adorar de forma audível. Porque você fazendo isso, você entrou, a Bíblia fala sobre isso. Entra a pessoa na igreja que não tem o conhecimento, como é que ela vai ser edificada se ela não fala em línguas? Então ela precisa da palavra, ela precisa adorar junto com a gente. E se a Bíblia fala, né, alguém fala em línguas estranhas, e se for assim, que tenha interpretação, porque existe interpretação, sim. Existe dom de interpretações? Existe dom de interpretações. Entendi. Em Atos 2 fala até que uns chegaram e falaram assim, só podem estar embriagados, sim, porque não estavam entendendo o que estava acontecendo ali. Foi o que aconteceu ali no dia do Pentecostes, né? Estão embriagados por causa da ação do Espírito Santo, e nós pentecostais entendemos que isso é para o nosso tempo, e em nome de Jesus vamos caminhando até a volta do Senhor Jesus. E se você não é da igreja pentecostal, entenda que aqui estamos falando da igreja Ibanã. Então, sim, é o que o pastor acredita, é o que a igreja acredita, e aqui é o que se prega, o que se ensina, é isso. Exatamente. Tá bom? Então, você que não é pentecostal, não se ofenda, mas também está aí com as portas abertas, vem cá falar da sua religião. Estamos aí de braços abertos. E o senhor falou da Páscoa, né, que Jesus morreu. Sim. Como a igreja Ibanã enxerga Jesus? Jesus. Vocês acreditam na Trindade? Ou Jesus foi alguém gerado? Ou como é isso daí? O Espírito Santo também faz parte da Trindade? Sim. Acreditamos na Trindade, né? Jesus
não foi gerado, porque ele é Deus. Jesus, Gênesis começa no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito se movia sobre a face das águas. É porque tem uma passagem que fala assim, hoje eu te gerei, não tem? Eis meu filho amado, hoje eu te gerei. Sim. E eu tô falando, pastor, porque eu acredito na Trindade também, tá? Sim. Eu acredito na Trindade. Sim. Mas tem algumas denominações que não acreditam porque fala assim, tu é meu filho amado, não sei qual passagem Sim. tá? Hoje eu te gerei, não tem? Aham. Mas aí João, o Evangelho de João fala assim, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele fala assim, o verbo era Deus, a palavra é Jesus. Então Jesus, ele não foi criado, Jesus não passou a existir, Jesus é Deus. A Trindade eu gosto muito de uma vamos lá, eu ia falar assim, definição, mas a palavra definição para Trindade não é a palavra correta. Por quê? Porque você não define Deus, como é que vai definir Deus? Não tem como. Se a Trindade é Deus, não tem como definir. Começa por aí. Mas uma linguagem assim, que teologicamente que eu gosto, é de Langston. Ele fala assim, um em três e três em um. Né? Deus é um, e ao mesmo tempo são três pessoas distintas. Como entender isso? Cara, não tem como explicar Deus. Ele é Deus. Né? Então eu creio na presença do Pai, Criador dos céus e da terra, creio na presença do Espírito Santo, que hoje é intercessor, creio na presença de Jesus Cristo, né? Que é aquele que morreu por nós, filho de Deus, né? Deu sua vida por nós, esteve aqui na terra durante os 33 anos, né? Morreu, ressuscitou, está junto do Pai. Essa é a minha crença. Os três são um e ao mesmo tempo são três pessoas distintas. Né? Jesus fala assim, quem fala comigo está vendo o Pai, quem vê o Pai vê a mim. Então, ao mesmo tempo que... Porque eu e o Pai somos um. A Trindade, eu e o Pai são um. A Trindade, Jesus foi mergulhado no seu batismo, né? Ele foi ali. Quando Jesus foi, voltou, o Espírito Santo pousou como forma simbólica de uma pomba e veio uma voz do céu. Este é meu filho amado que comprazo. Ali eu vejo A essência da Trindade. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, como vou negar uma coisa tão linda como o Espírito Santo? Então, a igreja de Ibanã é uma igreja que acredita na Trindade. Com certeza, Olha absoluta. E, pastor, aí a gente falou da Páscoa, né? Voltando Sim, na Páscoa de vamos novo. falar da Páscoa. Por que foi necessário que um Deus, né, o Criador, porque a Bíblia também fala que tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada teria sido feito. Cristo. Cristo é o Criador. Sim. Por que a necessidade do Cristo ter vindo e morrer por nós? Romanos 5 fala sobre isso, Tiago. Romanos 5 fala que através de um homem, que nós, lógico, lá diz claramente que é Adão, todos nós morremos. Né? Então, nós nascemos em nossos delitos e pecados. Né? Nascemos debaixo de um pecado que é um termo também muito questionável, mas alguns concordam, outros não, mas ok. Alguns chamam de pecado original. Esse termo pecado original é muito questionado dentro da teologia. Mas é muito falado, né? Mas é muito falado. Tá. O pecado, eu entendo esse pecado original, entre aspas, porque foi o pecado que veio lá de Adão. Quando Adão pecou, todos nós nascemos debaixo desse pecado. Então, todos nós. E a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, quando Adão peca, no Gênesis 3, versículo 15, lá ele já fala, Jesus já dá uma sentença. Você diz assim, eles já pecaram, né? Mas tem uma coisa, da semente da mulher vai vir você vai ferir o calcanhar, mas ele vai pisar na sua cabeça. Lá Jesus já fala, lá Deus já fala da vinda de Jesus. Já é uma profecia. Já é uma profecia que nós chamamos de profecias messiânicas. Messiânica, que é a profecia que fala do Messias. Aí, então, no decorrer, né, do povo de Israel, né, saindo do Egito e passando, né, no deserto 40 anos, o que esse povo precisava fazer? Para perdão do seu pecado, tinha que ter um animal. Esse animal tinha que ser um animal sem defeito, né? E o sangue desse animal era aspergido por causa da culpa de inocente. Esse animal já simbolizava
O Cristo. E outra coisa, já simbolizava Cristo. E tem mais. Quando Adão e a Eva pecaram, e a primeira coisa que eles viram que estavam nus. Sim. E se esconderam, né? O que Jesus fez? O que Deus fez? Pega um animal, né? Que não tem culpa de nada. É porque fala que fez roupa de pele, né? Então matou. Matou o animal. Pega um animal que não teve culpa de nada, tira a pele do animal e cobre a nudez do homem. É o que Jesus faz. O sangue de Jesus, ele purifica-nos de todo pecado. É como se nós estamos nus espirituais diante de Deus. Mas quando hoje, nós temos livre acesso a Deus, né? O sangue de Jesus purifica todo pecado. Hoje eu não preciso matar mais cordeiro. Não precisa matar mais nada, né? Mais nada, não precisa matar mais cordeiro, cabrito, boi, galinha, para isso não. Para isso não. Para remissão de pecado não, né? Quando a gente... Por quê? Porque precisou que Jesus viesse ao mundo, morresse, como a Bíblia fala que ele foi levado ao madeiro como ovelha muda, né? E não tinha pecado. Ele padeceu por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados, para que hoje todos nós, pecadores, a Bíblia fala, Paulo fala, miserável homem que eu sou. Miserável homem que eu sou. Mas a Bíblia fala de uma graça, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. Se fosse de mim, de você, nós não merecemos. Eu não mereço, você não merece. Nós somos miseráveis homens. Mas olha só, o Senhor envia seus filhos que morrem, o sangue dele nos purifica. E hoje, né, por causa disso, toda a nação, todo mundo que se arrepender diante do Senhor e confessar seus pecados é salvo. Então, a grosso modo, para a galera entender, me corrige. Os Fala aí, cordeirinhos era tipo um cheque predatado, digamos aí, que bateu com o fundo ali na morte de Cristo. Sim. Foi necessário, então, uma morte de sangue. Era simbólico. É simbólico. Simbolizava Cristo. Espero que você tenha entendido aí. Se entendeu, deixa aí nos comentários aí. Sim. Que, cara, é muito bom conversar sobre o assunto, né? É. E hoje as pessoas já vão levar para aquele lado. Ah, mas tem que morrer animal, que não pode matar animal. Gente, é um contexto. É um contexto da é um outro tempo, não é o que Deus, né? Então, antes da vinda de morte de Jesus, esse povo de Deus ficou almejando essa vinda de Jesus. Era o que eles almejavam sempre ficar pedindo, né? Que dia que vai vir o Messias. Sim, você, em toda a história bíblica, ela sempre aponta para o Messias. Gálatas fala sobre isso. Gálatas fala que a lei, ela serviu de aio. Aio é como se fosse um tutor, um tutor, alguém que cuidava dos filhos, que ensinava, que instruía, né? As pessoas benquistas da época tinham seus filhos e eles tinham um servo, um escravo. E esse escravo, ele pegava a criança, levava para a escola, ensinava, era isso. Ele disse, a lei servia, porque a lei, ela aponta para Cristo, né? Então você vai ver isso durante todo o Velho Testamento, até chegar em Jesus, né? E Jesus cumpriu, ele veio para cumprir isso e nós estamos aqui, obedecendo a palavra e fazendo o que a Bíblia fala que devemos fazer. E hoje também não está um pouco diferente, que hoje também estamos esperando a volta, né? A volta. Porque esse Cristo prometeu voltar. Como a igreja Ibanã vê a volta de Jesus? Porque existe alguns assim, como é que eu vou te falar, no meio evangélico, sim, existe pessoas que acreditam na volta visíveis, no evento mundial. E algumas pessoas acreditam no arrebatamento secreto. Tipo aqui, eu tô aqui, eu fiz assim, quando eu fizer assim, ué, cadê o pastor? Sim. Foi arrebatado. Sim. Como a igreja acredita? Tá. A volta de Jesus vai ser como? Isso hoje, Tiago, está sendo até mais debatido. Não estou apertando muito o assunto não, né, pastor? Por favor. Não está apertando não. É assunto que é assunto para muito assunto, para muito tempo. Hoje, alguns anos atrás, não tinha muito esse debate, né? Uhum. A maioria das igrejas acreditava na volta secreta de Jesus, né? Hoje, algumas igrejas, no meio pentecostal, poucas no meio pentecostal, mas tem. Mas no meio tradicional tem um pouco mais. O que é? É a questão do arrebatamento, né?
Alguns acreditam que a igreja vai ser, nós chamamos pós-tribulacionista, né? O pré-tribulacionista e tal. É assim, Tiago, vamos para você entender, e resumindo isso aqui de forma, gente, rápida, né? Porque isso é um assunto bem grande. Mas se quiser saber mais detalhes, vem aqui na igreja. Podemos conversar. Na escola dominical, né? Tem a escola dominical, né, pastor? Todo domingo, que horas? Aqui nós trabalhamos com as nossas células, né? As lições são estudadas nas células, que é nas casas. São nas células, tá. E tem estudo também, que são estudos de meio de semana, às vezes até domingo, mas tem estudo específico, não tem horário. Que você pode tirar de uma melhor dúvida. Mas assim, olha só, no meio pentecostal, eu vou falar no meio que eu acredito, tá bom? Eu vou falar no meio que eu acredito, que apesar de ser pentecostal, eu também acredito dessa forma. Eu acredito que Jesus vai vir buscar a igreja, né? Vai vir buscar na nuvem, vai ser um arrebatamento invisível para quem estiver aqui na Terra. Esse é o meu modo de pensar, tá? Então eu você acredito, é anti-tribulacionista. É isso. Eu acredito que a igreja não vai passar pela grande tribulação, tá? Alguns acreditam que vão passar, então vai ser visível quando Jesus vem buscar todo mundo. Eu acredito que não. Eu acredito que Jesus vai buscar a sua igreja, sua noiva, vai ser arrebatado, como a Bíblia fala, num piscar de olhos, né? Como o relâmpago sai do ocidente e assim vai ser a volta de Jesus, né? Então vai ser uma coisa muito rápida. A igreja vai ser arrebatada, vai vir o período de 3 anos e meio, que nós chamamos de grande tribulação, onde vai ter um governo mundial e vai, né, dominar a terra, e por fim ele vai trazer para ele como se ele fosse o Cristo. Ele vai querer adoração e vai se levantar como um governo mundial. Nós acreditamos que isso vai acontecer. E após esses 7 anos, Jesus vai vir junto com a igreja, para guerrear junto com a igreja. 7 anos? Depois desses 3 anos e meio, 3 anos e meio. Ah, entendi. Tem uma profecia de 3 anos e meio. São 2 períodos, né? Daniel fala sobre isso, um período de 3 anos e meio e o segundo período 3 anos e meio. E outros textos falam sobre isso também. Então tem vários textos bíblicos que falam sobre isso. Porque a grande tribulação, primeiro vai vir uma falsa paz. Antes da tribulação. Mas nessa falsa paz, a igreja vai estar. A igreja não vai estar aqui, já vai ser arrebatada. Já vai ter arrebatado. Então, esse período de 3 anos e meio primeiro, vai vir uma falsa paz. Um governo mundial, uma moeda mundial, aí a princípio a pobreza não vai ser como é que vai estar, só que depois ele vai mostrar a cara que ele é. Aí que o negócio vai pegar. Eu entendo que a igreja não vai estar aqui. Porém, algumas interpretações de irmãos em Cristo, que são sérios em Cristo, que servem Jesus de verdade, que aí eu acredito que isso não é heresia, essa é uma interpretação. Sim. Né? Eles acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, porque vai vir dor, porque a Bíblia fala do momento de dor dos últimos dias. Então a igreja vai passar. Porque a Bíblia fala em Apocalipse que esses dias serão até abreviados para que os escolhidos. E vai ser os escolhidos estão no céu. É por isso que talvez tenha essa discussão, não? Sim, O assunto é bem discutível, porque existem pessoas muito fiéis a Jesus dos dois lados, né? Mas aquele que acha que vai ser, arrebatado antes, né? Antes da tribulação, eles entendem que o escolhido é a nação de Israel, entende? Ele entende que a nação de Israel, nesse caso, que vão ficar e vão se arrepender. Eu estou dizendo assim, resumidamente aqui, né? Porque essa história é um assunto longo. Teológica, a escatologia é muito profunda, é muito longa. Eu estou resumindo aqui, então quando você resume fica bem vago, né? Mas há esse entendimento que o povo, assim, essa visão entende que o povo de Israel ele continua sendo uma nação que é escolhida, e que no fim anual do tempo eles vão se render a Jesus e serão converterão. Então essa é uma linha de pensamento que a maioria dos pentecostais acreditam, e eu também caminho nessa linha. Não são todos, eu conheço muitos pentecostais que também acreditam na tribulação, e são irmãos em Cristo e são gente de bênção. Por isso que eu falo, o mais importante, na minha concepção, aí é minha concepção. O mais importante não é você acreditar se Jesus vai vir antes ou depois da tribulação. O mais importante é você estar preparado para Jesus voltar agora. Por quê? Porque Jesus pode voltar para mim agora.
Porque eu entendo que Jesus pode voltar e vai voltar de forma coletiva, para buscar a sua igreja, mas ele busca todo dia individual. Eu não sei qual é a minha hora. Jesus pode voltar para mim agora aqui. Ou amanhã. a morte... A morte é a volta de Jesus para os salvos. Fechou. Não tem mais... Se tá, se não tá, não tá. Não temos a segunda chance depois da morte, se eu acredito assim. Biblicamente falando, não. É que existem umas religiões que acreditam nisso. E eu vou falar um pouco sobre isso, vou perguntar um pouco ao senhor. Como o senhor vê o estado de morte? Você acredita que quem morre está no sono esperando essa volta de Cristo? Ou automaticamente assim ele já vai para o céu, para o seio de Abraão? Sim. O que o senhor acredita? Então vai. E também se acredita que existe hoje um inferno que esteja queimando, né? Porque nós estamos falando dos salvos, mas também os que não são salvos. Sim. Então vamos lá. Primeiro, o inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas existe o inferno. Se não existisse inferno, Jesus não falava. Né? Agora, todo aquele que rejeita Jesus, a Bíblia fala que será lançado no inferno. Eu entendo que o inferno é literal. Eu não entendo que o inferno é um estado que vai ser por um tempo. Eu entendo que vai ser por o resto da vida, por eternidade. E se rejeitar Jesus, é tipo assim, vou botar, o amigo ele trabalha, é honesto, fiel à sua esposa, é um cara digno, né, honrado e tudo, mas ele não aceitou Jesus. Sim. Então ele não está no time da salvação, eu não sou salvo digamos porque assim. Eu sou bom. Eu não sou salvo porque eu tenho mérito. Salvação não é mérito. Salvação é graça. E só tem uma forma, só existe uma forma de eu alcançar Jesus. É a graça dele. E qual é o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus fala, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Quem me negar diante dos homens, negarei diante do Pai. Então quem falou isso foi Jesus. Então, o primeiro passo é confessar Jesus como Senhor. Agora, eu tenho uma ilustração que eu acho que encaixa muito bem. Porque quando te fala assim, mas eu tenho Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, eu acredito nele, tá, mas o que é ser Senhor e o que é ser Salvador? Tô entendendo o que o senhor quer chegar. É tipo o cara fala assim, que time você torce? Sou Flamengo. Aí fala assim, qual é o nome do lateral direito do Flamengo? Ele não vê um jogo, mas ele é Flamengo. Tô entendendo. Você quer ver uma coisa? Fala que acredita em Cristo, mas não vive Cristo, né, digamos. Se coloca, porque espiritualmente é isso que acontece. Mas vamos fazer uma parábola, tá? Uma ilustração só, e é só uma ilustração que isso nunca aconteça e não vai acontecer. É uma ilustração, não tire o corte, tá? Tem gente mal. É só uma ilustração, Imagina você está no seu carro e de repente acontece um acidente, certo? E você está preso naquele carro, as grades daquele carro e você não consegue cair. E aquele carro está prestes em ser devorado pelas chamas. Você está ali, você vai morrer, você não tem jeito. Vem um policial, militar, bombeiro, ele enfrenta a chama, ele dá vida, porque poderia morrer ali, tira você desse carro em chama. Ele salvou você. Sim. Certo? Ele é seu salvador. Ele salvou você. Certo ou não? Sim. Você vai ser grato a ele pro resto da vida. Tipo, sem mim eu não tinha força pra sair dali. Você vai ser grato a ele a resto da vida. Com certeza. Mas você vai servir a ele? Você não vai servir a ele. Eu te entendi. Essa é a diferença. Jesus, ele pode ser e quer ser seu salvador, mas quer ser seu Senhor também. É diferente. Ele salva você, ele quer salvar, você entregou a tua vida para ele, mas não é só para quem confessa Jesus. Não, eu confesso Jesus, eu creio em Jesus, eu vou na igreja, seja qual for. Vou na Ibanã, eu vou na Assembleia, eu vou na... Não sei o que for que seja igreja que você for. Estou citando aqui todas as igrejas. Mas se ele não é o seu Senhor, o que é ser Senhor? Senhor é obedecer os seus mandamentos. Senhor é obedecer a palavra. Por mais que nós sejamos falhos, por mais que nós sejamos fracos, não justifica a gente viver uma vida de qualquer maneira. Ele tem que ser o Senhor. Então, é buscar servir o Senhor cada dia. Não que os mandamentos salvem, mas que
uma vez salvo, a gente obedece para estar mais ou menos próximo do que ele espera da gente, não é isso? Pelo fruto conhecereis a árvore, Jesus falou. Você diz que ele é o Senhor, mas qual é o fruto que você está frutificando? Gálatas 5 fala sobre isso. Mas eu te cortei. Então, se não tiver em Cristo, o que foi preparado para o diabo... Inferno. É para o inferno. O senhor já acha que, assim, acredita que seja automático? Eu acredito Morreu, que sim. Não tem uma paradinha de purgatório no caminho, não tem nada? Eu não acredito nisso, não. E nem a espera de Jesus, não? Não. Que aí a gente entra na sua pergunta, né? Eu entendo que a pessoa que morreu hoje, eu entendo naquilo que Jesus falou com o ladrão da cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu não entendo, eu sei que alguns irmãos pensam e eu não vou discutir, eu estou falando o que eu penso, que eu entendo biblicamente, tá, gente? Inclusive ele é um entrevistado? Eu não tô aqui... Hoje é o dia dele falar. Porque às vezes você expor o seu entendimento, tem pessoas que se sentem ofendidas. A ideia não é ofender ninguém. Mas o senhor disse algo legal. Não é verdade? Né? Que a gente também não tem que se envergonhar do que a gente acredita, né? Claro Perfeitamente. Que não. Porque se... Como é que eu vou falar alguma coisa se eu não acredito? Isso aí. Né? Eu tenho o meu entendimento, eu tenho a minha base. Né? E eu penso assim, que... Você está falando isso porque na época do ladrão hoje estará comigo no reino do céu? Sim. Existem alguns teólogos que dizem que ali tem um probleminha de vírgula, né? Tipo assim, né? Hoje estarás comigo no reino do céu. Na verdade, te digo hoje, estarás comigo. É por isso que o senhor está falando. Mas eu acredito que ele está no céu, eu acredito que é real. Né? Ainda tem a questão aí do corpo glorificado, que vai ter o corpo glorificado, então não completamente do jeito que vai ser, mas aí já está no céu. Ele está em espírito, digamos assim. Então, o que eu acredito? Vamos falar, a pergunta foi sobre a morte, né? Sim. Eu acredito o seguinte, que o homem que parte com Jesus, né, ele está no céu. Está consciente, na minha opinião, ele está consciente de onde ele está, tá? E o homem que parte sem Jesus também, ele já foi lançado no inferno. E consciente. Tá? E consciente. eu não acredito, eu não penso em termo intermediário, isso eu não acredito assim. Porque eu sei que tem pessoas que acreditam, mas eu não vejo dessa forma e é a forma que eu penso. Agora, o que a gente precisa ter em nosso coração é o seguinte. Teve alguém que perguntou assim, mas se não existir o céu? Aí eu pergunto, mas se existir? Eu acredito que existe, lógico. Sim. É uma resposta. Por quê? É uma boa aposta apostar que sim, né? Porque, primeiro, viver com Jesus aqui na Terra, servir o Senhor, não é uma coisa ruim. Quem acha que viver com Jesus aqui na Terra é a pior coisa do mundo, muito pelo contrário. Quem encontra Jesus encontra 100 vezes mais, é alegria. Alegria que o mundo não pode dar. Porque se a pessoa está presa aos prazeres do mundo, é porque ele não conheceu o prazer do céu. Claro que a carne luta, a carne se converte. Né? E todo mundo precisa todos os dias lutar, isso é verdade. Né? Mas o nosso alvo é Jesus, o nosso alvo é o céu. E a vida na terra é passageira. Né? Qual a idade que a idade média da pessoa vive aqui na Terra? Quanto chega a 100 anos? Pouquíssimas pessoas chegam. Poucas chegam a 100 anos. Né? Mas é a eternidade. Então não vale a pena você perder 100 anos, perder uma vida aqui na Terra por causa da eternidade. Né? E não tem esse negócio que não é uma depois boa eu troca. penso sobre isso. Tem que pensar hoje. Eu não sei o dia da manhã. Tiago fala isso. Você que diz que amanhã vai fazer, a vida passa como vapor. Você é louco, deveria dizer se o Senhor permitir. Se você acredita numa morte imediata de já estar com Deus ou que vai esperar Jesus voltar, ok. Mas uma certeza melhor morrer com ele, né, pastor? melhor estar tranquilo nesse aspecto. Sim. aí. E assim, e você que entende diferente do que eu falei, também é direito seu entender diferente. A única coisa que eu quero te fazer pensar entenda diferente, mas entenda com base em quê? Entenda com base na Bíblia. Você pode até pensar diferente, mas tenha base bíblica para você ter isso. Porque não é só o que eu penso, eu acho, mas você acha baseado em quê? Né? Baseado em quê que você acha? Porque me falaram. Não, cara, você tem que ter a sua concepção.
Então, para mim, a Bíblia é a palavra de Deus. Se a Bíblia é a palavra de Deus, eu preciso colocá-la em prática. Eu costumo falar isso, pastor, que às vezes a pessoa segue uma religião e você fala, qual religião que você é? Sou do pastor fulano, do pastor ciclano. Mal sabe, nem mal sei a denominação que ele é. Mas, e às vezes ele não sabe nem o porquê tá lá. Às vezes ele tá lá porque ele se sente bem, porque lá é feliz, ou porque tem uma galera que gosta dele. Mas ele não sabe, talvez, defender a fé. Eu acho que a pessoa deveria saber defender a fé. Por que você acredita em Cristo? Baseado em quê? Né? Baseado em quê que Jesus foi o Messias? Por que você acredita nisso? Né? Porque como é que eu vou dar testemunho de um Jesus ressurreto se eu nem sei se Jesus ressuscitou? Sim. Eu acho que você, independente da sua religião, toda religião, ela tem, como tem a célula aqui, tem as escolas dominicais, outras escolas sabatinas, tem os líderes. Gente, estudem a Bíblia, independente da sua religião. Vê o que a sua igreja acredita e vê se está de acordo com o que você entende. Porque eu acho que muitas hoje, eu converso muito com o mundo evangélico e eu vejo a pessoa sair de uma igreja porque, lá me olharam torto, lá fizeram uma fofoca de mim, Exatamente. Lá não sei. Gente, tá, pastor, no meu ver, eu só acho que a pessoa deve mudar da igreja se ele entender biblicamente que o que está sendo ensinado ali não condiz com o que ele acredita. Sim. Aí, ok, porque eu mudei uma vez na minha vida de religião, né? Eu era católico e eu amo a igreja católica até hoje, um abraço aí meus irmãos católicos, eu gosto muito da igreja católica. Mas quando eu comecei a estudar a Bíblia, e eu comecei a estudar principalmente os 10 mandamentos, e eu comparei com os 10 mandamentos do livro de catecismo, eu vi que tinha uma diferença. Sim. E aquilo começou a me incomodar, e eu tentei procurar saber e tal, Sim. não fui convencido. Então eu mudei Certo. de religião por causa disso. E se eu não tivesse procurado estudar a Bíblia, eu estaria lá até hoje. Sim. Então, estude a Bíblia. Esse é um conselho aí que eu te dou. Estude a Bíblia. E quem está querendo começar a estudar a Bíblia, pastor? A Bíblia, como eu posso começar? Eu posso começar de Gênesis, Apocalipse. Tem um livro específico. O que o senhor orientaria? Então, a Bíblia fala por si, né? Eu gosto muito daquele texto, João 8,32, que diz: conhecereis a verdade vos libertará. Esse texto, ele é tremendo. E o que é a verdade? Essa é a grande pergunta, né? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, o mesmo texto de João, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, lá pelo versículo 42, 44, você vai seguindo ali, no mesmo capítulo 8, ele vai dizendo, Tiago, que o diabo é o pai da mentira. A primeira mentira contada foi dele, né? Que foi assim, não é isso, pastor? Se você comer o fruto, vai morrer. Ele fala assim, é certo que não vai morrer. Ele mentiu. Não, ele mente desde, né? Agora, aí que tá. João 8,32 diz: conhecereis a verdade me libertará. 8,32. No 42, ele fala que o diabo é o pai da mentira. 42 e 44 vai falando sobre o diabo. O diabo é o pai da mentira. Então, a verdade liberta e a mentira escraviza. E como é que você vai fazer? Só tem uma forma. E isso, infelizmente, a Bíblia fala em Oséias 4, que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Fala mesmo. A Bíblia fala em Salmos que lâmpada para os meus pés, a tua palavra é luz para os meus caminhos. Cara, leia a Bíblia. Se você está começando a ler hoje, normalmente eu oriento a começar pelos evangelhos. Começa lá em Mateus e vai lendo. Depois você vai no Velho Testamento. Agora, tem gente que já começa em Gênesis e vai lendo tudo. Tem coisas que você vai ler hoje que você não vai entender. Isso é assim mesmo, né? Mas com o tempo você vai lendo, você vai aprendendo, você vai assimilando e você vai compreendendo. Eu falei esses dias na igreja, Thiago, uma coisa assim que eu achei muito interessante. Porque uma pessoa virou para um pastor e disse assim: pastor, eu vou parar de ler a Bíblia. Aí o pastor falou assim: mas por que você vai parar de ler a Bíblia? Porque eu leio a Bíblia todos os dias, pastor, mas eu não lembro que eu li a Bíblia ontem. Eu não consigo lembrar, eu tenho dificuldade de lembrar o que eu li ontem, o que eu li, hoje é terça-feira, o que eu li no domingo, eu não lembro o que eu li na Bíblia domingo. Eu lembro o que eu li hoje na minha devocional, mas o que eu li 2 dias atrás eu não lembro. Eu vou parar de ler a Bíblia e vou fazer. O pastor virou para ele e fez a pergunta. Falou assim: filho, me responda uma coisa.
o que você almoçou 3 dias atrás? Ó, Tiago, eu não sei você. Eu também não sei não. Veio na minha cabeça até assim, o que eu comi hoje no café da manhã? Eu custei para lembrar aqui agora, custei. Eu sei que tem gente que lembra. Mas tudo bem, se você lembra 3 dias, daqui uma semana atrás, o que você almoçou? O que você almoçou na terça-feira da semana passada ou do mês passado? Provavelmente vai dizer assim, cara, eu não lembro. Tá, mas deixa eu te falar uma coisa. Você só está vivo aqui hoje é porque você almoçou na semana passada. Então a Bíblia é a mesma coisa. Você não vai ler, você não vai lembrar, você não vai gravar tudo que você vai ler. Mas você só vai manter em pé espiritualmente por causa daquilo que você está lendo. E quando você lê a Bíblia, as cartas paulinas, por exemplo, ela sempre vai falar com você, cuidado com os falsos mestres. Cuidado com os falsos mestres. E olha, Jesus fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. E por que o amor de quase todos se esfriará? Tem uma tradução que diz que o amor de todos se esfriará. E por que o amor se esfria? Sabe, exatamente por falta de conhecimento da palavra. Porque hoje o povo prefere ficar ouvindo pessoas, uma aqui e outra ali, sabe? E não quer ler a Bíblia, não quer ter a sua experiência com Deus. Então, tenha a sua experiência com Deus da palavra. E nunca teve tão fácil, né? Para estudar e a galera não sei ler. Bota lá no celular a Bíblia com áudio, você vai ouvir. Nossa, Não tipo tem, assim, nossa, eu vi uma passagem aqui que tá me intrigando. Meu pastor não fala que é isso, mas eu tô lendo que é. Mano, você vai no YouTube, tem um monte de teólogos explicando aquele texto ali. Aí você vê o que você mais entende. Tem muito jeito de estudar. E uma coisa que eu costumo falar, pastor, também, é como o senhor falou também de fazer o discípulo, né? De discipular. Se você não está lembrando o que você estudou, é porque você não está ensinando. Porque quando você ensina, você memoriza. É impressionante. Sim. Faz o que eu estou te falando. Pega um tema, a morte, nós estamos falando de morte. Pega um tema, vai todas as passagens que falam sobre morte, tira uma conclusão. Sim. Ensina alguém. Daqui a pouco você está falando assim, no capítulo tal, do versículo tal. Impressionante, né? Quando você passa o seu conhecimento, facilita. Sim. E além do conhecimento, o que a Bíblia fala? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Então, quando você lê a Bíblia, você ouve a palavra, além de você entender, de ter o conhecimento, aumenta a sua fé. Aí, né? Que bênção. Porque te alimenta. Então, a importância de ler a Bíblia. Então, a conclusão é o quê? Lê a palavra de Deus, porque é ela que fala a vida eterna, que traz esperança, é que traz vida. É a Bíblia. E, infelizmente, Thiago, eu tenho feito uma pesquisa. Assim, sabe? A gente tem as formas. E, infelizmente, a maioria dos cristãos hoje não lê a Bíblia. Isso é uma situação muito... Não tem o hábito de ter a leitura bíblica diária. Muitos cristãos lêem a Bíblia na igreja, quando às vezes o pastor prega, que é projetado. Ele vai seguindo, né? E olhe lá. Alguns assim, outros não tem tempo, ou tem preguiça, ou não sei. Isso é grave. A nossa geração precisa mudar isso. Precisa voltar a ler a Bíblia diariamente. Então, eu vejo hoje muitas pessoas trocando a Bíblia, o livro, por devocionais. Uhum. Eu particularmente, aí é uma coisa minha, né? Não gosto muito de livros de devocionais. Estou dizendo que é errado, não estou dizendo que não pode, é pessoal. Eu não gosto muito de acompanhar, não. A maioria tem ali também um texto bíblico que você tem que ir lá na Bíblia, né? Sim, é válido, eu não válido. gosto. Te entendi. O que eu falo é o seguinte, quer ter livros devocionais, te ajuda? Tenha, não tem problema. Não é porque eu não gosto que seja errado. Né? Não tem problema, mas uma coisa eu te falo, não troque livro de devocional pela Bíblia. Pega livro devocional, faça devocional, mas pega a Bíblia e leia ela sistematicamente. Não pega um versículo isolado, vai lá, não, pega a Bíblia. O que eu vou ler hoje? Eu vou ler o livro de Mateus. Então, leia o livro de Mateus. Termina, quando você terminar o livro de Mateus, você lê outro livro. Não pega isolado, leia, estuda, sabe? Leia.
O devocional tem que ser um complemento, né? Complemento. É tipo o complemento do prato, mas o principal é arrozinho e feijão, que é a Bíblia ali. Né? Não é o principal. Isso aí. Não é o principal. É igual eu falo às vezes da cultura inútil, né? Existe as culturas inúteis, não há problema você ter cultura inútil. Sim. Você saber o nome de uma série, dos personagens, não. O negócio é que se você tá tendo mais tempo para isso do que para a palavra, né? Exatamente. É o que acontece. Legal. Pastor, fala aí dias e horas de culto e o endereço aqui pra galera que tá nos assistindo, vir ver, fazer uma visita. Nós estamos aqui no bairro São Luís, né? Aqui em Cordeiro, próximo aqui ao Parque de Exposição, né? Nessa rua de cima ali. Na subidinha do Iperge. Na subidinha do Iperge ali, na subida do Iperge mesmo. Né? A nossa igreja, nós temos o culto, são os domingos, né? 10 horas da manhã, nós temos um culto e temos no culto domingo às 18 horas. Ah, domingo são 2 cultos. Temos o culto 10 horas da manhã, o culto 10 horas da manhã é no templo menor lá embaixo, né? E 18 horas é no templo maior aqui em cima. Às 18 horas nós temos culto também para crianças, tá? Se você vir pela manhã, 10 horas, não vai ter culto para criança. É um culto voltado para as pessoas que trabalham à noite, para algumas pessoas que, né, têm alguma dificuldade, então tem esse culto das 10 horas da manhã. É um culto. E 18 horas nós temos culto, né, onde você vai trazer seu filho, vai deixar no templo, tá? Seu filho vai ter o culto para ele, vai ter louvor para ele, vai ter uma palavra para ele, e você vai participar conosco aqui no tempo maior, né? E no meio de semana é culto temático, então é bom você acompanhar a gente pela rede social, né? Porque, por exemplo, hoje nós temos o culto agora 19h30, que é dos homens, mas isso não é toda terça, né? Hoje é dos homens, semana que vem é das mulheres, da semana da família, então cada semana é um culto temático. Fala no Instagram, então. Ibanã, você procura a gente lá na rede social, toda rede social nós estamos, inclusive os nossos cultos também é transmitido online, sempre transmitimos há muito tempo que é transmitido. Mas o Instagram tá Ibanã Cordeiro? Ibanã. Só Ibanã? Procura lá Ibanã oficial que você vai encontrar lá. Ó. Ibanã. Igreja Batista Nacional Missionária, mas Ibanã. é Ibanã. Ibanã. Então nós estamos lá no YouTube também. Você pode procurar a gente lá no YouTube, no Instagram, todas as redes sociais nós estamos lá. E nós temos um trabalho bem interessante na rede social. A parte de comunicação também é a realidade de hoje também, né? Sim, claro. E é um jeito de evangelismo. Né? Sim. Nós temos células online, nós temos células de pessoas que moram no Rio, que moram em outros estados, né? Que fazem parte da nossa célula online também. Então, hoje você consegue, né, alcançar muitas pessoas através também das redes sociais, né? E toda sexta-feira nós temos um GI, que é um culto voltado para adolescentes. Toda sexta-feira aqui na igreja, você é pai aí, está com seu filho aí, sabe, meio perdido, traga, pois é um culto voltado para eles. E a igreja que tem muito adolescente. Muito. Nós temos a média aí de 100 adolescentes reunidos toda sexta-feira aqui na igreja. Só adolescente. Que legal. Então, toda sexta-feira nós temos. Então, nós temos todo um trabalho, né? Para criança, para adolescente, nós temos para a terceira idade, que é o nosso diamante, e para toda a família. Nós temos células voltadas para a família, nós temos curso para tratamento para a família, para acompanhar a família. Então, é uma igreja que nós temos o nosso alvo, né? Nós temos nosso objetivo de vida, de igreja, com a nossa missão, com a nossa visão de igreja. E a nossa visão de igreja é ganhar o máximo de pessoas para Jesus, que não é para nós, a igreja não é nossa, e cuidar bem de todas, né? E com a missão de nós amarmos a Deus, e ensinar as pessoas a amar a Deus, e edificar e ativar pessoas. Então nós temos, com base nisso, todo um trilho, onde a pessoa tem o Peniel, né? Onde a pessoa passa pelo encontro, onde a pessoa é tratada na sua alma, no seu espírito, ensina a questão, né, também do corpo. E nós temos a clínica da alma, nós temos as células que acompanham as pessoas, nós temos curso para família, como eu já falei, para casal e várias ferramentas. A igreja, ela dá as ferramentas, né? Agora, obviamente, que a pessoa ela tem que pegar as ferramentas e pegar para si e usar. É como se for no médico. Você vai no médico, o médico passa o remédio para você. Mas se você chegar em casa, pegar o remédio e jogar fora, não vai acontecer nada. A igreja dá as ferramentas, né, que o Senhor tem nos dado,
A ferramenta é bíblica, é de Jesus. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho e todos todos são nossos convidados, são bem-vindos no nosso meio. Ele que não tem a sua casa, né, para servir o Senhor ainda, que está afastado. Agora, domingo agora, não sei quando vai ser lançado, né, o ar, mas essa semana ainda sai. Domingo agora é dia 17. Domingo agora vamos estar batizando e recebendo aí quase 50 pessoas. Vai ser 6 horas da tarde? No culto às 18 horas. Às 18 horas. Vamos estar aqui batizando. Domingo, dia 17? Domingo agora. Domingo, dia 17 de agosto, vem aqui assistir essa grande festa. Batismo é uma festa. Uma maravilha. E vai ser transmitido também, você que não pode vir aqui, depois assiste lá no YouTube o nosso culto, que vai ser maravilhoso. É isso aí. Esse foi mais um Colecast. Gostaram? Então deixa seu like, segue a gente nas redes sociais. Olha o @ do Colecast. O nosso intuito é sempre levar para você informação. Então segue as nossas redes sociais, ajuda a gente com o seu like e o seu comentário, o que você gostou, o que você concorda, o que você não concorda. Queremos te ouvir. Pastor, estou muito feliz. Muito obrigado mais uma vez por você ter cedido esse espaço aí. Pastor, bem corrido. Você já viu quanta coisa tem nessa igreja, né? E de antemão, cara, você precisa conhecer a igreja, que é muito bonita. Eu até me assustei. São 800 lugares, né? São 800 lugares. É uma igreja, eu não sei se aqui na região tem uma igreja desse tamanho, não. É bem... São 2 templos, né? 800 no templo maior e tem outro templo embaixo com mais 300 lugares. Olha aí, 1.100 lugares. Nos dois, se for botar todos os assentos. Muito legal, é um espaço bacana e ela... E você sabe que aqui ela já pegou um apelidinho de igreja preta, você sabe disso, né? Ela não é preta, eu sei, mas geral fala assim, ela não é igreja, porque ela é uma cor escura, né? E a galera fala, mas cara, é muito cinza, legal. Na verdade. É cinza, muito legal, muito legal. E a gente geralmente finaliza, pastor, fazendo um colezinho. Sim. Não sei se o pastor pode fazer, mas é assim, ó. A gente dá a mão e faz assim com o dedinho. Assim? É só um colé, tipo, colé. Valeu! Valeu!